Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio. E aqui o foco é o vestibular, o foco é o Enem. O que a gente vai estar trabalhando hoje? A gente vai dar continuidade ao que nós iniciamos na nossa última aula. A gente saiu um pouquinho lá da geometria analítica, né? E a gente vai começar a retomar aqueles conceitos da geometria espacial, onde o fundamento base desse conteúdo é o que vocês viram no ensino fundamental e alguns na primeira série do ensino médio. Para entender geometria espacial, eu tenho que entender antes geometria plana. Toda ela é interessante que sim, mas a parte que mais precisa da geometria plana é o cálculo da área das principais figuras planas. Se recorda que a gente vem batendo nessa tecla, para quem é nosso aluno desde a primeira série até a terceira, se recorda que era algo que a gente insistia constantemente. Eu tenho que aprender todo aquele formulário. Eu tenho que aprender como calcula desde a simples área de um quadrado até áreas compostas, área de trapézio, pentágono, hexágono, círculo e suas partes. Por quê? Porque não é nem também cobra questão de área das principais figuras planas. Cobra questões de medida de superfície. Prof, por que eu preciso saber área para trabalhar? Estou vendo ali na telinha, volume, né, professor? Prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Por que eu preciso saber? Porque todas as fórmulas para o cálculo do volume necessita antes o cálculo da área. No caso do prisma, como é que era mesmo, professor, para calcular? Volume de um prisma, área da base vezes a altura. Volume, professor, do cone. Professor, o cone era 1/3 da área da base vezes a altura. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. Professor, todos eles necessitam do cálculo da área. Seja ele um poliedro, seja ele um corpo redondo. Só que mesmo eu sabendo a fórmula, eu também tenho que saber reconhecer cada um desses sólidos geométricos visualmente. Então, eu olho para aquela figura, será que eu já consigo entender? Porque eu também já vi no Enem, ele te dá um monte de figura lá, planificado ou não, e ele diz o seguinte, a figura em questão corresponde a um prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Ou, professor, ele dá o nome lá de uma figura plana. Aí você vai dizer, professor, analisando essas características, é um prisma? Analisando essas características, é uma pirâmide. Qual que é a característica que define cada um deles? Vocês ainda lembram? E as fórmulas, já vão pensando aí, porque hoje a gente vai trabalhar muitas questões que vão te direcionar lá na hora do Enem. Ou seja, você chegando no Enem, com o que a gente vai estar trabalhando com vocês, vai ser possível que você reproduza, tá bom? Até porque vai ser algo bem parecido. Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Meu bom dia para a galerinha que já está conectada com a gente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rian. Sejam bem-vindos, pessoal do YouTube chegando. Bom dia, Ribeiro Gonçalves, já conectado com a gente aqui pelo IPTV, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Olha só, arrudeia, né? A gente usou muito isso, né, Gabriel? Para facilitar até a memorização e a não confusão de algumas dessas relações. A gente vai pegar nessas aulas hoje e nas que se seguem, a gente vai trabalhar um pouquinho de atividades, lógico que retomando os conceitos iniciais que definem cada um desses sólidos geométricos, e a gente vai falar um pouquinho do prisma, da pirâmide, do cilindro, do cone e da esfera. E, lógico, retomando as definições de cada um deles. Professor, vamos lá então. Quais são os prismas mais cobrados no Enem? São esses dois que estão na telinha de vocês agora. O cubo, ele é um prisma, o paralelepípedo é um prisma. Por que esses dois são considerados prismas? Lembrando que não são apenas esses dois que são prismas, tá bom? O prisma, por definição, é aquele sólido geométrico 3D, porque tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, tá bom? Ele é aquele sólido geométrico que apresenta dois polígonos paralelos e congruentes. Ele apresenta 2 polígonos paralelos e congruentes, ou seja, esses 2 polígonos paralelos e congruentes são as nossas bases do prisma. Você vai ter uma base embaixo, você vai ter uma base em cima, professor. Basicamente, sempre representada por um mesmo polígono. Só uma observação, nem sempre o que está em contato com a superfície plana necessita ser a base do teu sólido geométrico.
ok? Congruentes que tem tudo igual. É igual em tudo. É igual às medidas dos lados, é igual a área, é igual tudo, tá bom, Ryan? Ryan, agora eu falei Ryan, não sei se eu estou pronunciando correto. Então, professor, além desses dois, a gente vai trabalhar com prismas, onde a base do prisma pode ser um triângulo, onde a base do meu prisma pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, e aí vai. Então, se eu estiver analisando um prisma, professor, o volume de qualquer prisma é só você calcular a área da base do polígono que você está enxergando, tá bom? Vezes a altura do mesmo. Isso é a fórmula que nós utilizamos para o cálculo do volume de um prisma. Bom dia, grande Adriana, chegando também. Um abração ao pessoal lá de Isaías Coelho, da unidade escolar professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Sejam bem-vindos. Vou já comentar essa parte aí também, ou seja, a gente vai pontuar um pouquinho, tá bom, do conteúdo, do que eu, aluno, eu não posso deixar de saber jamais para estar trabalhando com a geometria espacial, para estar trabalhando com cada um desses sólidos geométricos, sejam eles considerados prismas, ou melhor, sejam eles considerados poliedros ou corpos redondos. Professor, no caso específico do cubo e do paralelepípedo, eles são prismas. Então, eu posso... Eu falei Ryan. Foi Ryan que eu falei, cara. Não sei, tá igual o professor de inglês. É o Ryan. No caso é só Rian mesmo. É porque eu acho que é Rian, mas é porque o Y, ele tem essa sonoridade no inglês. Entendeu? Por isso que a gente fala Ryan. Professor, volta para a questão aqui. Olha só. O cubo, ele é um prisma. O paralelepípedo é um prisma, professor. Então, eu posso calcular a área desse cubo com aquela fórmula, área da base vezes altura. Eu calculo aqui, professor, a área desse polígono aqui de baixo, ó, que representa a base dele. Professor, a base do cubo é um quadrado. Então, se eu fosse calcular a área da base, seria pegar, professor, o lado dele aqui, ó, ao quadrado. Isso aqui seria a área da base. E eu teria esse A também como sendo, professor, a altura. Então, o volume do prisma, pelo que eu acabei de entender, é só pegar a área da base e multiplicar com a altura. A área da base é A elevado a 2, que vai ser o valor da medida que vai ficar lá. A altura também é A. Pela propriedade da potência, pela primeira propriedade da potência, produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, eu posso ter uma fórmula pronta para o cálculo do volume de um cubo. Ou seja, o volume de um cubo é só pegar um daqueles ladinhos lá, que na geometria espacial a gente chama de aresta, não é? É só pegar o valor da aresta e elevar a 3, professor, e elevar ao cubo. Então, no caso do cubo, eu não preciso, professor, me prender lá a área da base vezes a altura. Professor, no caso do cubo, o volume vai ser o produto das 3 arestas, A vezes A vezes A, que vai dar a minha aresta ao cubo. O paralelepípedo, professor, também ele é um prisma, só que ele não é formado em totalidade por quadrado. Por que que o cubo, ele é, professor, um prisma? Se você observar, ó, o polígono aqui, ó, que representa a base aqui embaixo, professor, é igual ao polígono que representa a base aqui em cima. Isso é o que define, professor, um prisma. A mesma coisa acontece com o paralelepípedo. Ele também tem, professor, 2 polígonos paralelos e congruentes. Esses 2 polígonos paralelos e congruentes são as bases do meu prisma. Então, se eu perguntasse, olha, eu quero calcular a base daquele paralelepípedo. Cara, o paralelepípedo é o prisma mais cobrado no Enem. O paralelepípedo é o prisma mais cobrado no Enem, porque ele coloca muita questão de caixa d'água, questão de aquário, questão de piscina, professor, questão de tanque ou algo do gênero. Então, professor, no caso aqui do paralelepípedo, eu calcularia a área da base dele. A base dele, professor, seria essa figura aqui, ó. Seria essa figura. Como é que calcula? Isso aqui é um retângulo, professor, a base.
A base é um retângulo. E um retângulo, professor, é base vezes altura. Seria A vezes B. O produto das duas dimensões, do Azinho e do Bzinho, seria a área da base. A altura aqui, professor, é o C. Se o volume é a área da base vezes a altura, o volume do paralelepípedo é o A vezes B, que é a minha área da base, vezes a altura, que é o C. O que é que eu posso concluir? Que no caso do paralelepípedo, eu também tenho uma fórmula pronta, né? Não, Juliana? Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Fique à vontade para estar participando com a gente aí. Ah, a professora Juliana, agora que eu vi aqui. Bom dia, professora. Eu estava vendo aqui essa, porque normalmente aparece no IPTV primeiro para mim. Vamos ver aqui. Você que era aluna nova, ó, chegando. Eu digo, olha aí o pessoal chegando. Vamos ver aqui. Professor, olha só. Nessa situação, eu já posso entender que no paralelepípedo, eu também não preciso me prender à área da base vezes a altura. Né, não, Eliseu Martins? Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos. Chat ao vivo. Fiquem à vontade para estar participando com a gente aí pelo IPTV, tá bom? Professor, então, quando eu tiver em questões de paralelepípedo, como é que eu penso o volume? Cara, multiplica as três dimensões. Simples assim. Pega o comprimento, multiplica pela largura, professor, multiplica pela altura. Se você multiplicar o A com o B com o C, você vai ter sempre o volume de um paralelepípedo. Então, professor, lembrei a definição do que vem a ser um prisma. Um prisma é aquele poliedro que possui duas bases paralelas e congruentes. Só falta eu fazer um comentário. Só falta um comentário que está faltando aí. Gente, ao redor, como o Gabriel colocou para a gente, que eu até brinco, arrodeia, menino. Se tu der uma volta ao redor de um prisma, quais são os polígonos que você sempre vai estar enxergando? Professor, se eu der uma volta ao redor de um prisma, nós sempre iremos estar enxergando retângulos. Ou seja, as áreas laterais, as faces laterais, sempre são retângulos. E a quantidade de retângulos que eu tenho em qualquer prisma, ela vem de acordo com o polígono que representa a base. Se a tua base for um triângulo, ao redor tu vai ter 3 retângulos. Se a tua base é um quadrilátero, ao redor, arrodeia, menino, tu vai ter 4 retângulos. Vou te dar um exemplo bem prático. Você que está acompanhando agora, ou está na escola, ou está na sua casa aí, deve estar em algum ambiente da casa. Se você observar, professor, estou no quarto, ou estou aqui na sala de aula, você está literalmente dentro de um prisma. Você está literalmente dentro de um paralelepípedo. Oxe, professor, por quê? Olha o chão, professor, é um quadrado, é um retângulo. Olha para o teto, é igual. O teto tem o mesmo tamanho do chão, ou seja, você tem duas bases paralelas e congruentes. Olha para a tua frente, que polígono representa a parede que está na sua frente? Professor, é um retângulo. Que polígono representa a parede que está atrás? Outro retângulo. A parede que está à sua direita, a parede que está à sua esquerda, também são retângulos. Então, quantos retângulos? Dá um 360 aí. Quantos retângulos você vai estar enxergando? Professor, 1, 2, 3, 4. 4 retângulos. Por quê? Olha o polígono que representa a tua base. Não é um quadrilátero? Então, quer dizer que cada parede dessa vai ser construída em cima de cada um dos lados que representa a minha base. Só para recordar, a quantidade de faces laterais vem na mesma quantidade de arestas da tua base. Então, o foco aqui, volume de um cubo, pegar esta ao cubo, volume de um paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões. Recordei, prisma, professor. Pirâmide. Por que aquele negócio é uma pirâmide? Professor, por conta da múmia lá. Foi elas que fizeram o negócio lá. Só que foi bem antes, né? A múmia está lá embaixo, professor, nos sarcófagos. Professor, estou olhando ali para a imagem da pirâmide. Por que aquela imagem lá é pirâmide? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença daquela imagem para a do prisma? Qual que é a diferença principal? Professor, a pirâmide não tem 2 bases. A pirâmide só tem uma base, professor. Essa é a diferença de pirâmide para prisma. A pirâmide só tem uma base. O prisma tem 2. Entendeu? No prisma, as faces laterais, quando eu digo arrodeia, dá uma volta, assim ao redor da tua sala, as paredes são todas retângulos.
Agora, se eu dissesse, ó, tu vai fazer uma viagem, tu vai fazer uma excursão lá pelo Egito, tu vai conhecer a pirâmide lá, professor, a de Kelps, acho que a de Kelps é a maior que tem, não lembro. Professor, tem lá a pirâmide de Kelps. Se tu for dar uma volta, gente, foi caminhar assim, rapaz, eu vou dar uma volta aqui. Se tu for olhando aqui lateralmente, rodou a pirâmide lá, tu vai enxergar que polígono representando cada uma das faces da pirâmide, faces laterais. Professor, na pirâmide, as faces laterais, professor, ó, sempre são representadas por que tipo de polígono? Professor, as faces laterais de uma pirâmide sempre são retângulos. Essa é uma diferença principal entre prisma e pirâmide. No prisma, as faces laterais são retângulos. Na pirâmide, as faces laterais são triângulos. Agora, o raciocínio é o mesmo. A quantidade de triângulos que você vai ter ao redor, quando você arrodear, menino, aí a pirâmide, vem na mesma quantidade de arestas da tua base. Tá, professor? Então, se a base ali é um quadrilátero ou um quadrado, eu posso dizer que ao redor eu vou ter 4 triângulos. Professor, todas as pirâmides têm base quadrada? Não, gente. A base da pirâmide pode ser qualquer um dos polígonos que você conhece. A base da tua pirâmide pode ser um triângulo, a base da tua pirâmide pode ser um quadrado, que é esse que vocês estão observando. A base da pirâmide pode ser um polígono de 5 lados, pode ser pentágono, hexágono, heptágono, pode ser qualquer polígono. E outra diferença, professor, as arestas laterais, professor, elas convergem para um único ponto, que é o chamado vértice da minha pirâmide. Então, quando a gente vai analisar a pirâmide, o que deve ser observado? Professor, para o cálculo do volume de uma pirâmide, eu tenho que tentar verificar se já me foi fornecida a altura dessa pirâmide, esse H que acabou de aparecer. Prof, ele sempre vai dar a altura? Pior que não. É justamente onde ele quer dificultar o cálculo de pirâmide com vocês. Cara, às vezes ele não me dá a altura, mas eu vou precisar dessa altura, de qualquer forma. E se ele não me der? Já fica aí na sua cabecinha. O professor falou que se eu estiver em uma questão de pirâmide e o cara não me fornecer a altura, cara, já vou logo te adiantar. Essa altura sempre vai ser calculada por um teorema de Pitágoras. Professor, mas o teorema de Pitágoras, ele não é utilizado quando a gente tem o triângulo retângulo, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos? É isso mesmo. Mas se você pegar aquela altura e você for fechar ali, professor, com as arestas, dá de você visualizar até 3 triângulos retângulos internos a essa pirâmide. Igual como foi trabalhado no segundo ano do ensino médio, beleza? Então, só fica a dica. Se eu precisar achar a altura, você já sabe como que você vai tentar fazê-lo. Você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. Professor, achei a altura ou a altura já me foi fornecida. Como que eu calculo o volume de uma pirâmide? Professor, tem aquela fraçãozinha, 1/3 ali, que já é da fórmula, tá bom? O volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. O volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Professor, é um pouco parecida a fórmula com a do prisma, porque a do prisma o senhor acabou de colocar para mim que era só área da base vezes a altura. Pelo que eu estou percebendo, e eu acredito que vocês também, a diferença da fórmula para o volume do prisma para a fórmula do volume da pirâmide é que tem esse 1/3 na frente. O que eu já posso concluir também, que eu tenho que recordar com vocês que estão acompanhando, já estão se programando aí para a avaliação do Enem, é que no caso, em questões que acontecem também, onde você vê um prisma e uma pirâmide na mesma questão, prisma e pirâmide, um do lado do outro, na mesma questão, onde tanto a pirâmide quanto o prisma têm a mesma base e têm a mesma altura, a gente já pode conseguir concluir uma relação de proporcionalidade aí. Que relação é essa? Gente, a pirâmide é 1/3 do prisma. Ou seja, a pirâmide é 3 vezes menor do que o prisma. Então, vai ter situações, problemas, onde o cara vai dizer o seguinte para você. Eu vou até desenhar aqui que você vai entender. Vou te dar aqui, professor, ó, um prisma
de base quadrangular. E vou te dar aqui uma pirâmide. Também de base quadrangular. Então, quando você tiver numa questão, qualquer que seja ela, professor, onde você tenha uma pirâmide e um prisma, professor, onde você tenha uma pirâmide e um prisma com a mesma, presta aqui, eu já vi muito mesmo cair esse tipo de questão. E a definição, a teoria do que define um prisma, do que define uma pirâmide, professor, é que faz eu resolver isso aqui muito rápido, sem muito trabalho. Eu quero que você observe que tanto esse prisma que eu desenhei, que é um prisma, professor, de base quadrangular, professor, é um prismazinho de base quadrangular, só estou ajeitando aqui a pirâmide. Pronto, agora eu consegui desenhar ela bonitinha. Pronto, professor. Tem a mesma área da base, professor. Ó. Caraca, botei a borrachinha, apaguei sem querer. Ó, a área da base aqui, professor, é a mesma área da base aqui. Então, quando você tiver nesse tipo específico de questão, que tem prisma e pirâmide uma do lado da outra, tá bom? Ou a pirâmide dentro do prisma, porque aí já vai me garantir, Gabriel, já vai me garantir que tanto a pirâmide quanto o prisma tem a mesma área da base. E você percebe, professor, que ambas também têm a mesma altura. A relação de proporcionalidade é que vai resolver a questão para mim, gente. Eu já posso dizer que a pirâmide é 1/3 do teu prisma. Significa dizer que a pirâmide é 3 vezes menor do que o prisma. Pensando de forma inversa, o teu prisma é 3 vezes maior do que a pirâmide. Então, se eu dissesse para você, cara, se eu dissesse que o volume do teu prisma aqui é 30, precisaria eu fazer muita conta para achar o volume da pirâmide? Não, professor. O volume da pirâmide aqui, professor, valeria exatamente 10. Por que o volume da pirâmide valeria exatamente 10? Porque a pirâmide teria que ser 3 vezes menor do que o prisma. Sabe como é que é o outro jeito que essa questão pode vir cobrada de vocês? Bota de cabeça para baixo esse prisma e essa pirâmide, como se fossem 2 tanques. Aí o cara disse que vai colocar uma torneira para encher o prisma, vai colocar uma torneira para encher a tua pirâmide, ambas com a mesma vazão. Professor, se eu disser que eu gastei, professor, 3 horas para encher o prisma, quanto tempo vai levar para encher a pirâmide? Aí você ia pensar, professor, a pirâmide é 3 vezes menor do que o prisma. Significa dizer que ela vai levar 3 vezes menos tempo para encher. Então, levaria apenas 1 hora. Isso. Vou comentar também, Gabriel, quando chegarmos nos corpos redondos. O mesmo raciocínio. O bacana do conteúdo é que algo que eu aprendo para um elemento, para um ente aqui do nosso conteúdo, também se aplica para o outro. Você vai fazendo essas associações. Então, professor, fica a dica aí. E eu vou recordar isso aqui em cima de atividade já com vocês. Prof, então o meu prisma, como eu falei agora há pouco para vocês, ele pode ser com qualquer tipo de polígono representando a minha base. A base é um triângulo, tu tem uma pirâmide triangular. Tu vai ter quantos triângulos ao redor? Quantas faces laterais? 3. Se a base, professor, for um quadrilátero, tu vai ter quantos triângulos ao redor? 4. Se a base é um quadrilátero, você tem ali, professor, uma pirâmide quadrangular, se a base for um quadrado. Se a base for um pentágono, pirâmide pentagonal. Se a base for um hexágono, pirâmide hexagonal. Professor, só são essas pirâmides que existem? Não, como eu falei para vocês, a base da minha pirâmide pode ser representado por qualquer polígono. De boa? Chat ao vivo, Francisco Aires, bom dia, sejam bem-vindos, tá bom? Chat ao vivo, a gente está fazendo aqui um apanhado geral da geometria espacial, aquele conteúdo que vocês visualizaram lá na 2ª série do ensino médio. Professor, sair de poliedro, os 2 sólidos geométricos que eu acabei de apresentar para vocês, eles são considerados, eles são definidos como sendo poliedros. Por quê? Porque em toda a sua constituição, você só enxerga polígono.
Agora, o cilindro, ele não é considerado um poliedro. Por quê? Porque na sua constituição tem uma figura plana que não é polígono. Quando é que a figura é polígono mesmo? Professor, a figura ela é considerada polígono quando ela é formada por linhas retas. Já, professor, o cilindro não é polígono, eu só lembro daquela propaganda, tem um banco que faz assim, ó, tinha um garotinho que fazia assim, professor, no cilindro você enxerga, professor, o círculo, você enxerga a circunferência. A circunferência não é formada por linha reta, é por uma linha curva, professor. Então, nesse caso, se apenas uma figura, tá bom? Uma figura plana do teu sólido geométrico não for polígono, então você está analisando ali um corpo redondo. Então, quando a gente fala de corpo redondo, quando a gente fala especificamente de cilindro, tem que vir à mente duas fórmulas pré-definidas. Para mim trabalhar com qualquer questão, tanto de cilindro quanto de cone, o que dirá esfera, não é? Que são os três corpos redondos, eu preciso entender que na minha figura eu vou estar enxergando circunferência. Então, eu preciso lembrar como que eu faço para calcular o comprimento de uma circunferência. Eu quero que vocês tenham atenção com a fórmula do comprimento e com a fórmula da área, parecidas, porém diferentes. Comprimento de uma circunferência, professor, está ali, ó. Seria a distância que eu percorro para dar uma volta completa. Seria aquela linhazinha verde ali, é dada pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, ou diâmetro vezes π. Tanto faz, como você queira aprender. Por que que eu preciso dessa fórmula? Você precisa dessa fórmula caso a questão de cilindro venha a estar relacionando, professor, área lateral. Está relacionada com a área lateral. Se você planificasse um cilindro desse, tu imagina uma lata de leite e você tem o rótulo da lata de leite. Aquele papel, se você arrancar aquele rótulo, faz associação. Tu sempre lembra lá da lata de leite. Então, quando você arrancar o rótulo da lata de leite, você vai ter que figura plana representada por este rótulo? É um retângulo, não é? A base desse retângulo, professor, ela vai coincidir justamente com esse comprimento da circunferência que vocês estão visualizando. Além do comprimento da circunferência, para trabalhar com o cilindro, eu também preciso saber calcular a área da base, igual como foi no prisma, igual como foi, professor, na pirâmide. Como é que calculava o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. Eu acho que você percebeu que o cilindro é um pouco parecido com o prisma. A diferença é que o cilindro ele não é poliedro. Ele é corpo redondo. No caso do prisma, a base é um polígono. No caso do cilindro, a base, professor, é um círculo. Então, eu tenho que saber calcular a área do círculo. Tambor, a pilha, né, professor? Uma pilhazinha, uma bateria, professor, canudinho, cano de PVC e, professor, o copo. Caraca! Será que o Enem gosta de cilindro? Gosta, gente, muito. Ele também cobra muito cilindro. Sabe por quê? Porque é algo que está presente no teu cotidiano. Então, como é que eu faço para calcular? Professor, eu já sei que o senhor está falando para mim, que eu já tenho que ir para a questão de cilindro, sabendo calcular o comprimento da circunferência, sabendo calcular a área do círculo. Por quê? Conhecendo-se a altura de um cilindro, o seu volume, a fórmula, é igual à do cilindro. Então, só é tu lembrar, professor, a fórmula que calcula o volume do prisma é a mesma fórmula que calcula o volume do cilindro. É a área da base vezes a altura. O que muda é que aqui a área da base é a área de um círculo, professor. Então, ou eu calculo a área da base separadamente e guardo para multiplicar com a altura, ou eu posso fazer a fórmula direto. πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Você que escolhe. De boa? Professor, está faltando falar de quem? Está faltando falar de quem? A gente já falou dos dois poliedros. A gente já fez um apanhadozinho rápido de prisma pirâmide. Acabei de comentar agora com vocês a questão do volume do cilindro, porque o Enem gosta mesmo de questão de volume, tá bom? E, professor, está faltando nós falarmos do cone. Prof, igual como foi no cilindro, o corpo redondo, professor, o corpo redondo é aquele que a base é
uma circunferência, é um círculo. Diferenças, professor. O que define o cilindro, que foi o que eu acabei de mostrar no slide anterior? Professor, o cilindro, que eu falei até que tem uma proximidade muito grande com o prisma, é aquele corpo redondo que tem duas bases paralelas iguais. A diferença mesmo do prisma é que lá no prisma você vai ter um polígono embaixo, um polígono em cima. No cilindro, tu vai ter um círculo embaixo, um círculo em cima. E o cone só vai ter uma base. Se eu pedisse que tu fizesse uma associação, o cone ele é muito parecido com a pirâmide. A diferença é que a pirâmide, a base é um polígono. No caso do cone, professor, a base é um círculo. Lá na pirâmide, eu fiz um comentário com relação a ser fornecido a altura ou não. O cara, às vezes, não me dá a altura lá na pirâmide. Como foi a orientação para você encontrar essa altura? Professor, aplicaria-se o teorema de Pitágoras. Aqui no cone também. No cone, professor, caso ele não venha a fornecer a tua altura, esta também vai ser obtida por um teorema de Pitágoras. Será que tem cone no meu cotidiano? Gente, só o que tem. Tem um chapéuzinho de aniversário que não é muito comum, saiu de moda. Na minha época, cara, fantástico. A gente usava, tinha multiuso esse negócio. Desde brincadeiras, professor, com a liguinha que tinha para segurar debaixo do queixo, que a gente soltava aquela liga. Pensa numa lapada debaixo do queixo. Rapaz, tem que você ficar coçando. Ao multiuso. Você tirava ele da cabeça, usava como bolsa. Gente, a gente carregava os bombons da festa tudo. Você chegava, parece que você tinha vindo do shopping, de compras. Docinho, de docinho a bombom. Rapaz, eu chegava em casa, a mamãe, menino do céu, que vergonha, tu roubou o bombom tudinho da festa. Eu digo, não, disseram que podia levar. Era de grátis. Então, meu amigo, eu carregava mesmo. Mas tu precisava trazer 3 chapéus de aniversário? Eu digo, mãe, aí é outra coisa, né? Estavam dando e eu trazia lá. Mamãe morria de vergonha que eu trazia o chapéuzinho cheio de bombom. Mas tava lá, tinha muito bombom, fazia o quê? Prof, cone de trânsito, cheio, professor. Casquinha de sorvete, professor. Esse aí eu tenho certeza. Vou de noite, ó, na praça lá, com o crush, com a crusha. Lá, professor, tomar aquele sorvete. Eu só para espiar. Professor, sorvetezinho, bacana. Prof, eu tenho, igual como é no cilindro, eu tenho que saber calcular a área da base, que é π vezes r ao quadrado. De boa, professor? E como é que eu calculo o volume de um cone? Gente, igual a fórmula da pirâmide. Lá na pirâmide não era 1/3 da área da base vezes a altura? Aqui do mesmo jeito. O volume do cone também é 1/3. Lembrando que este 1/3 já é da fórmula, vezes a área da base, que você vai calcular que é a área do círculo, vezes a tua altura. E, professor, e aquele negócio que o senhor falou quando tiver questão, comparando prisma e pirâmide na mesma questão? Segue aquela relação de proporcionalidade. Caso você tenha prisma e pirâmide, normalmente vem um do lado do outro, ou a pirâmide está inscrita no teu prisma, professor? Se tiver a mesma base e a mesma altura, a relação de proporcionalidade me diz que a pirâmide é 3 vezes menor do que o meu prisma. Aqui, professor, quando eu for comparar cilindro e cone, a mesma coisa. Se você pegar um cilindro, colocar um cone dentro do cilindro, considerando-se que este cone e que este cilindro tem a mesma área da base e a mesma altura, você também tem a mesma relação de proporcionalidade. O teu cone vai ser 3 vezes menor do que o teu cilindro. Então, em questões, já estou passando a dica para vocês. Se, Gabriel disse que, estou vendo aqui, o Gabriel acabou de colocar, disse que trazia cheio de bombom também, rapaz. Já era tradição. O pessoal não teve, hoje em dia, se eu perguntar, vocês já usaram esse chapéuzinho? Eu não, é brega. Não sabe o que era bom carregar esse chapéuzinho aí, ó, para as festas. A primeira coisa que eu chegava no aniversário, cadê o chapéuzinho? Cadê o chapéuzinho já logo? Aí eu botava aqui na cabeça, disfarçava e já procurando. Tá com lá, já mirando, tem bombom ali, tem brigadeiro ali. E as lembrancinhas. Ih, meu amigo, que essa lembrança era uma sacolinha. A gente derrubava a lembrancinha dentro do chapéuzinho lá para pegar outra. Rapaz, acaba tinha que ser esperto. Professor, nessa situação aí, professor, eu vou comparar os dois, não é? Se o cara te der o volume, que o volume do cilindro, professor, é 12. Quanto é que vai ser o volume do cone? A terça parte é 3 vezes menor, vai ser 4. Então, lembra dessas situações? Porque quando a questão vier
com o cone e com o cilindro um do lado da outra, não vai te prender em aplicar a fórmula. O cara que fez essa questão não quer que tu faça conta. Ele quer só que você entenda que existe essa relação de proporcionalidade, onde o cone é 3 vezes menor do que o teu cilindro. Pensando no inverso, o cilindro é 3 vezes maior do que o nosso cone. Prof, tá acabando, calma. Eu sei que a parte teórica é aquela parte que o pessoal, professor, coisa chata, é tanto número, é tanta letra, é tanta definição, mas tem que ser visto. Você vai ver que tudo isso que a gente está falando, durante as questões eu vou estar pontuando. Ó, falei disso aqui. Tá vendo como tinha que lembrar? Professor, olha só aqui. No caso da esfera, ela também é um corpo redondo. São 4 perguntas possíveis para a esfera. No caso, 4 não, 5. Ele pode pedir o volume, que é o que é mais cobrado nos vestibulares, e ele tem uma fórmula que é só dele, eu vou pedir que vocês tenham cuidado. Ele pode pedir área lateral, só para você fazer uma associação. Você imagina uma laranja, tá bom? No caso, tem uma semelhança muito grande com uma esfera, e você vai descascar a laranja, né? Se eu te perguntar se a casca que você tirou, ela representa para mim a área lateral, ou desculpa, a área de superfície, a área superficial, que é o que cobre, professor. Ou no caso de uma bola, o couro da bola inteira seria a tua área da superfície. Já, professor, eu também posso estar perguntando para você partes, professor, dessa esfera. Eu posso perguntar para você calcular uma semisfera, que é a metade. Eu posso pedir para você calcular uma cunha esférica. Eu posso pedir para você calcular uma calota esférica. Uma calota esférica, professor, é como se você seccionasse na horizontal ou na vertical e arrancasse, tipo assim, um chapéu. Arrancasse assim, ó, o tampo acolá dela, professor, como se fosse um tampozinho. E a cunha? Professor, a cunha esférica, eu não tenho visto sendo cobrado recentemente. Já está com alguns Enems que eu não vejo ser cobrado nada de calota, nada de cunha, mas tem que ser treinado também. A cunha esférica, eu gosto de associar muito com a melancia. Quando tu corta o pedaço da melancia, né? Aí tu vai comer aquele pedaço que tu te acoca no chão, né? Para não melar. A mamãe diz assim, vai comer lá fora, menino. Tu melar a casa, tu apanha. Vem pingar aqui para deixar a casa suja. Pois é, a gente pega aquele pedaço aqui, não sei vocês aí, mas aqui no Nordeste, nós chamamos aquele pedaço de taiada. Menino, tira uma taiada da melancia para ti. Pronto, uma taiada é uma cunha esférica, só para você conseguir fazer uma associação, que o cara pergunta, dada a cunha, aí você fica lá, pai do céu, o que é cunha? Cunha esférica, lembra lá, taiada da melancia, entendeu? O cara corta ali, ó, uma taiada, tá bem aqui, professor, a cunha, ó. Aqui, ó, a taiada aqui, ó. Só que aqui eu errei a cor, professor. Se é melancia, tá aqui, professor. Só para você conseguir visualizar em 3D, tá? O desenho aqui fica mais fácil. E você, vou desenhar os dois aqui para você entender. Se chegar a perguntar, você vai chegar lá sabendo o que é, professor, uma cunha. Eu já tenho percebido que até nos livros, eles não estão cobrando tanto mais questões de cunha, professor. Não estão. Tá aqui, professor, ó. É como se o senhor tivesse aqui, ó. Tá aqui a taiada, professor, da sua melancia. Você vai tirar lá a taiada da melancia. Professor, e a calota, professor, esférica? Se eu pegar a calota, é como se eu seccionasse ela aqui, professor. Cortasse, ó. Opa, foi passar. Canetinha, ó. Cortei aqui, professor. Fruit Ninja. Ó. Cortei aqui, professor. Ó, é isso aqui, professor, ó. A calota, professor, seria essa parte de cima aí que eu acabei de desenhar. Arranca esse tampo de cima. É uma calota. Hoje em dia, quando eu falo de calota, o cara só lembra da roda do carro. Diz que aquele plástico que está lá é a calota, mas ali não é uma calota. É porque ele derivou, gente, do que realmente era a calota. Os carros antigos, vou fazer um que eu acho que pode ser que vocês lembrem ainda, Fusca. É raro, né? O pessoal hoje agora tem mais como colecionador. É raro você ver um Fusca na rua. Mas os Fuscas antigos, top de linha, eles vinham com uma calota cromada. E ela tinha assim, ó, esse valorzinho arredondado mesmo, professor. Não era assim achatado. Então, as primeiras calotas dos carros mais antigos, da Volkswagen,
tinha o da Chevrolet, tinha uns carros das calotas, era tudo redondinha, professor, tudo cromada. Então, depois que os caras achataram, continuaram dizendo que era uma calota. Ali é um plástico decorativo. Eu chamo de plástico decorativo, porque não é calota. Calota é isso aqui. Prof. Então, ele pode também estar pedindo. Então, mas o que realmente o senhor arrisca, o senhor aposta que vai cair? Meia lua, você botou lá? É a meia lua como se fosse, mas a lua, quando a gente olha, Gabriel, é uma figura plana, né? É uma figura plana. A olho é uma figura plana. Eu gosto de associar com a taiada da melancia mesmo, porque você vai ver que vai vir um pedaçozinho, ela vai assim afunilando para dentro. Professor, área da superfície, como se fosse a casca da laranja, a casca da melancia, olha a fórmula. É 4π vezes o raio ao quadrado. Professor, e o volume? O volume da esfera. Professor, olha só, aqui é que eu quero que vocês não confundam. Aqui é que eu quero que vocês não confundam. O volume de uma pirâmide e de um cone é 1/3. 1/3. Olha a fração. É 1/3 da área da base vezes a altura. Já na esfera não é 1/3, professor. Na esfera é 4/3. É 4/3 vezes o π vezes o raio ao cubo. Então, tem que ter cuidado com essas relações, beleza? O que mais será cobrado é a área de superfície, é volume da esfera. Prof, fiz um apanhado geral, agora só treinar, gente. Vamos treinar então, professor. Para a gente aprender, professor, tudo isso, eu quero que vocês entendam que vocês vão ter questões específicas e questões mistas. Como assim? Questões específicas é aquela que ele vai dar para você só prisma na questão, só pirâmide, só cilindro, só cone, só esfera. Como eu posso ter uma questão que eu posso misturar tudo? Ixi, professor. Tudo? Tudo. Ou pelo menos 2 desses sólidos geométricos na mesma questão. Vamos ver como pode ser que essas questões se apresentem para mim? Olha a primeira questão. O cara sempre tu vai tentar associar algo do teu cotidiano. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas. 4 centímetros de raio, 12 centímetros de altura. Gente, se você tiver em questão de cone ou de cilindro, onde a questão já te forneceu o raio, já te forneceu a altura, opa, professor, que bacana. Por quê? Porque ele já te deu todas as informações só para tu substituir nas fórmulas. Ele quer saber qual será a capacidade do copo. Outra coisa que eu gosto de comentar é em relação a esse termo aqui, que a maior parte dos livros acaba pedindo a capacidade em metros cúbicos. Gente, capacidade é um tipo de medida, volume é outro. A unidade padrão para medirmos volume é o metro cúbico. A unidade padrão para medirmos capacidade é o litro. Então, toda vez que a pessoa pergunta para mim capacidade, eu já venho na minha cabeça, professor, ele quer saber quanto de líquido cabe dentro do meu recipiente. E quando vem capacidade, eu tenho que lembrar, no mínimo, de 2 relações de equivalência entre medida de capacidade e medida de volume. Quais são elas? Professor, vou anotar de novo aqui para vocês. Eu tenho que chegar na prova sabendo que dentro de um volume de 1 metro cúbico, cabem exatamente 1000 litros. Tem que lembrar. Dentro de um volume de 1 centímetro cúbico, cabem exatamente 1 mililitro. De boa? Pronto, professor. Tem que saber, né, professor? Tem que saber. Se eu desenhasse aqui o meu cone, tá aí, professor, ele disse que era um copo, né? Que tinha raio 4, você está vendo lá o raio, e te deu a altura 12. A pergunta foi qual é a capacidade desse copo. Professor, capacidade não tem fórmula. O que se tem fórmula é de volume. Eu acho o volume para depois achar a capacidade. De boa? Professor, então, quanto que vai dar aqui? Acabei passando sem querer. Como o meu copo, professor, aqui, o volume do copo, professor, é a mesma coisa que o volume de um cone, eu tenho que lembrar que a fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura. Eu, particularmente, gosto de calcular a área da base separada, mas se você quiser, você pode colocar numa fórmula só. 1/3
de πr ao quadrado vezes a altura. Outra coisa que tem que ser comentada, sabe o que que é? É porque quando a gente vai trabalhar com círculo, quando a gente vai estar trabalhando com circunferência ou com círculo, a fórmula, professor, tem o π, né, professor? A fórmula tem o π. Professor, eu aprendi que o π ele vale aproximadamente 3,14, professor. Se a questão tiver que calcular a área lá, eu vou substituir sempre pelo 3,14? Olha, só se você quiser. Ou a questão te informar essa aproximação. Se não, você deixa a tua resposta em função de π. Então, professor, para fazer essa conta, eu te aconselho primeiro calcular a área da base separadamente. Professor, eu sei que a área da base é π vezes o raio ao quadrado, que é um círculo. A área da base é π, que eu não vou substituir pelo 3,14. Por quê, professor? Porque a questão não me deu, então deixa eu apagar. Eu quero só que você saiba que o π é 3,14. Mas você, obrigatoriamente, só vai ter essa necessidade de substituir se a questão colocar para você substituir ou se, dentre as tuas alternativas, você visualizar que a resposta não veio em função de π. Beleza? Então, vai ser π vezes o raio, que é 4 ao quadrado. Professor, ó, aqui vai dar 4 ao quadrado, dá 16, eu boto o π. Como estavam os valores em centímetros, a área vai sair em centímetros quadrados. Achei a área da base, professor. Acabei, professor, de achar a minha área da base, professor. Que deu quanto? Ó, tá aqui, 16. Então, professor, o volume desse copo, volume, é 1/3 vezes a área da base, que é 16π, vezes a altura que ele me deu aqui, professor. Ó. A altura do cone é 12. Agora é álgebra. Se der para simplificar, simplifique. Dá de simplificar esse 12 com esse 3. Vai sobrar um 4. Você multiplica 1 vezes 16π vezes 4, que vai dar exatamente 64π centímetros cúbicos. 64π centímetros cúbicos. Você esqueceu só o π. Só o πzinho, Gabriel, que tinha que estar no meio da nossa conta. Entendeu? Só o π que faltou ali. Então, professor, ali é o meu volume, professor. O que eu acabei de encontrar é o meu volume, professor. Ele não especificou a unidade de medida que ele queria para a capacidade. Ele não queria, não especificou, professor. E como é que eu faço para achar a capacidade? Ó, bem aqui, professor. Eu sei que 1 centímetro cúbico vale 1 ml. É a mesma coisa, centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 64π mililitros. Neste caso, agora, eu tenho capacidade. E lembrando, se ele tivesse te fornecido o π, era só pegar aquele 64, multiplicar pelo 3,14 ou pela aproximação que a questão fornecesse para vocês. Resolvida a questão? Eu vou para a próxima, professor. Olha a segunda. Já é uma questão mista. Já é uma questão mista. Ele coloca para mim lá, a fim... Deixa eu tirar isso aqui. A fim de que não haja desperdício de ração, já estou só apagando isso aqui, acho que veio sem querer na hora que a gente está editando a questão. Prontinho. A fim de que não haja desperdício de ração e seus animais estejam sempre bem nutridos, um fazendeiro construiu um recipiente com uma pequena abertura na parte inferior que permite a reposição automática da alimentação conforme mostra a figura. Qual, é aqui que eu falei para vocês, qual a capacidade total
em metros cúbicos. Na realidade, o que ele está pedindo para mim é qual é o volume total em metros cúbicos. Mas eu vou fazer as duas associações. Eu vou achar o volume desse recipiente em metros cúbicos e logo em seguida nós iremos achar a capacidade em litros do mesmo. Só que eu quero que você perceba que essa figura, ela é uma figura composta, professor, por um cilindro e por um cone. Aí você pode dizer, é mais difícil? Não. É só você entender que você vai ter que fazer dois cálculos separados. Você vai ter que fazer um cálculo para o cilindro, você vai ter que fazer um cálculo para o cone. Nesse caso, você tem que lembrar a fórmula do volume do cilindro, a fórmula do volume do cone. Então, você já entendeu. Se a pessoa pedir para você, eu quero que você ache a capacidade. Primeiro, você acha o volume. Professor, então vamos nós aqui. Está aqui separadamente. Você tem em cima um cilindro, né? Você tem embaixo um cone. Como um está sobreposto ao outro, eu te pergunto, quem é a base do cilindro? Professor, a base do cilindro é esse círculo aqui, ó. A base do cilindro é esse círculo. É um círculo de raio 2. Professor, quem é a base do meu cone? Professor, se a gente for analisar aqui, ó, a base do cone é a mesma base do cilindro, porque está um em cima do outro. Se eu tentar desenhar aqui, ó. Ó, professor. É o mesmo círculo, professor. É o mesmo círculo. O círculo que está lá em cima é o mesmo círculo que representa a base do cone. Então, eu tenho que lembrar da fórmula, professor. Primeiro, eu gosto de calcular a área da base logo. É como eu falei para vocês. Deixa eu calcular a área da base. Professor, a área da base é um círculo. É π vezes o raio ao quadrado. Você percebeu lá na leitura da questão se ele nos forneceu o valor de π? Não, professor, ele não forneceu. Como ele não forneceu, eu vou deixar a minha resposta em função de π. Só ir repetindo π. Professor, mas eu quero substituir. Eu posso? Pode. Aqui vai ser π vezes o raio, professor, que é 2 ao quadrado. Ou seja, a área da base dá exatamente 4π metros quadrados. Área. Acabei de encontrar, professor, a área da base. A área daquele círculozinho lá em cima, professor, que está de amarelo. Pronto, e agora, professor? Nós vamos fazer nossas contas. Eu vou analisar primeiro aqui o cone, professor. Eu vou calcular o volume do cone, não, do cilindro, em cima logo, desculpa. O volume de do cilindro aqui, professor. Vou calcular o volume do cilindro. Como é que calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Olha como é fácil. Professor, então, o volume do nosso cilindro é a área da base, que eu já calculei aqui, professor, que é 4π, vezes a altura do teu cilindro, que é 4, professor. Então, o volume do meu cilindro é 4π vezes 4, que vai dar 16π metros cúbicos. Achei o volume do cilindro. Agora, professor, eu vou achar o volume do meu cone, professor. Qual que é a diferença? O volume, professor, do cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A diferença na fórmula é este 1/3 que vocês estão visualizando. Professor, eu não já podia dizer que aquele cone é 3 vezes menor do que o cilindro? Nessa situação, não. Porque a relação de proporcionalidade ela só existe quando você tem cone e cilindro com a mesma área da base, que já tem, mas também tem que estar com a mesma altura. A altura do cone, professor, aqui, ela é 6 metros. Então, o volume do nosso cone é 1/3, vezes a área da base, professor, que é o mesmo 4π, já que trata-se do mesmo círculo, vezes a altura, que é 6. Você vai tentar perceber se é possível uma simplificação. Dá para simplificar esse 6 com esse 3. Vai sobrar 2. Multiplica, professor, 4 vezes 2. A gente vai ter 8π metros cúbicos, professor. É o volume do meu cone. Tá, professor? Ele quer o volume da figura toda.
O que é que o senhor vai fazer? Cara, você vai somar, professor. Se eu somar o volume do cilindro com o volume do cone, a gente vai ter o volume dessa figura, desse recipiente. Foi esse o termo que ele utilizou? A fim de que não haja recipiente. Então, vou lá. A gente vai calcular aqui o volume do recipiente. É só a gente somar o 16π mais o 8π. Professor, o volume do recipiente vai dar 24π metros cúbicos. Eu achei volume. Agora, se eu pedisse para você, eu quero que você ache para mim a capacidade, professor. Qual é a capacidade? Como é que eu faço para achar a capacidade? Você olha para o volume. E tem que lembrar das relações de equivalência. Quais são? Cara, a gente já colocou para vocês que 1 metro cúbico vale exatamente 1.000 litros. E que 1 centímetro cúbico vale exatamente 1 mililitro. Essas duas você não pode deixar de saber. Prof, o senhor vai usar essa aqui, ó. 1 metro cúbico é 1.000 litros, professor. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, se 1 metro cúbico é 20.000 litros e nós encontramos 24 π metros cúbicos, eu tenho que a capacidade vai ser de 24.000 π litros, professor. Ou seja, você pega o volume que estava em metros cúbicos, multiplica por 1.000. Professor, se ele tivesse me dado o valor do π, aí você ia fazer 24.000 vezes 3,14. Não pode esquecer do π. O π continua lá, viu, Gabriel? O π ele continua lá. Tem que ter cuidado, porque às vezes ele tira nas alternativas, ele tira o π também. Aí a pessoa, caraca, ele botou uma 24π, botou outra só 24. Entendeu? Então, tem cuidado que ele permanece lá. A não ser que você já quisesse multiplicar. Mas, tinha que ver se a questão havia fornecido esse π para vocês. Pegaram a ideia? Ainda tem muita questão para hoje. A que a gente tá finalizando a nossa primeira aulazinha de hoje. São 2, tá bom? Não vai embora, não é intervalo. A gente vai dar só aquela pausa rápida, só para a gente se hidratar, você se hidratar. E a gente volta já já com mais geometria espacial. 2 minutinhos. Até daqui a pouquinho.